Hoje eu vou falar para vocês sobre a abertura de empresas aqui no Reino Unido. Esse é um assunto que às vezes as pessoas escutam e, por exemplo, nós que somos da América Latina damos risada. Porque nossos países é um assunto um pouco complicado. Abrir uma empresa demanda uma burocracia grande. Já no Reino Unido, abrir uma empresa é um processo extremamente fácil e nada burocratizado. Para vocês terem uma ideia, é uma coisa de horas. Na verdade, a gente pede para o cliente 24 horas, porque dependendo do momento que eu imputo os dados no computador, às vezes pode demorar um pouquinho mais, às vezes pode demorar um pouquinho menos, então a gente pede 24 horas para ficar aberta uma empresa. Isso são casos como, por exemplo, empresas limitadas, como as limitadas que a gente tem no nosso país. Então, se você quiser abrir uma empresa limitada no Reino Unido, a gente abre em 24 horas. Às vezes as pessoas me perguntam, mas você já não tem uma pronta para vender? Não, porque eu teria uma pronta para vender se a gente abre 24 horas? Não há necessidade. Se você quiser uma empresa no Reino Unido, a gente consegue abrir em 24 horas. É um processo muito rápido. E quais documentos que a gente precisa? A gente precisa de cópia do passaporte da pessoa e um comprovante de endereço. Importa que a pessoa não tenha passaporte europeu? Não. Ela pode ser brasileira? Pode. Ela precisa ter vindo para o Reino Unido algum dia? Não. Ela pode simplesmente necessitar de uma empresa no Reino Unido para fazer negócios aqui no Reino Unido ou na Europa. Então, eu preciso de uma cópia do passaporte da pessoa, não importa de qual nacionalidade ela seja, e do comprovante de endereço dela. Esses documentos, na verdade, são para mim, para eu ter no meu arquivo, como a gente chama de regras de money laundering, para ter como comprovação de identidade da pessoa. Esses documentos não vão ser identificados ou passados para ninguém, ficam no meu arquivo, são meus documentos e ficam lá guardadinhos. Depois eu preciso de um pequeno questionário que é menos de uma página preenchido com dados pessoais e alguns dados a mais que eu preciso para poder também manter no nosso arquivo e também colocar num certo sistema. E diante disso, a gente coloca os dados e manda abrir a empresa. Amanhã ela estará pronta. Então, efetivamente, são 24 horas. Se você quiser uma empresa que seja um pouquinho mais complicado, que a gente chama de LLP, que é uma sociedade de pessoas, são 2 indivíduos e não uma limitada, é simplesmente o mesmo processo de 24 horas, porém, às vezes nós demoramos um pouquinho mais para imputar os dados, porque às vezes nós precisamos redigir um contrato, que é um acordo de sócios, chamado Partnership Agreement, que às vezes as pessoas preferem que seja redigido antes de abrir a empresa, de forma que às vezes demora mais para redigir esse contrato e depois a gente imputa no sistema para abrir a empresa. Então, às vezes é isso que faz com que demore mais a abertura de uma LLP. Mas, de fato, depois que a gente imputa os dados no sistema aqui de abertura de empresas, que seria o nosso junta comercial, são 24 horas. Então, novamente, se você é de algum outro país que não seja da Comunidade Europeia, não se preocupe. Você abre uma empresa no Reino Unido em 24 horas. Basta ter um comprovante de endereço do país que seja e uma cópia do seu passaporte. Não tem problema. Se você quiser que seja um contrato social ou um acordo de acionista diferente, aí a gente sugere ao cliente que faça primeiro a abertura da empresa e depois a gente redige esse documento da forma com que vocês querem. De qualquer forma, a empresa estará aberta em 24 horas, bem diferente do que a gente está acostumado em nossos países. Bom, essa é a dica de hoje, abertura de empresa, e se você necessitar, estão as ordens para fazer esses serviços para vocês. Entre em contato pelo nosso e-mail ou se não pelos nossos telefones. Podemos fazer nossas consultas tanto via online, por Skype ou por telefone. E também estamos disponíveis em nossas visitas ao Brasil. Até a próxima!